O convidado desta edição do TBC Memória não fala grego, mas já foi traduzido até para o idioma de Homero, dentre outros. É poeta, mas não vive só de poesia. Ao longo da vida, exerceu diversas profissões, inclusive o jornalismo. Ele detesta o computador, prefere a velha máquina de escrever. Publicou seu primeiro livro aos 16 anos. De lá para cá, são mais de 60 obras. O nosso convidado é Gabriel Nascente, que vai contar um pouco do que viveu desde esta época. Olá, Gabriel, um prazer ter você aqui com a gente no TBC Memória. Sim, é sempre bom manifestar ao ensejo deste encontro um sentimento de alegria jactanciosa, digamos assim, porque a cultura e principalmente a poesia, depois do boom infernético, vamos dizer assim, depois do aparecimento extraordinário, fulminante, fatal e estrondoso da civilização infernética, internet, os apreciadores de arte andam um tiquinho tímido, sumido, principalmente leitores de poesia. Gabriel, você já começou provocando, o que eu gostei. Você falou infernética, já mexeu totalmente no meu roteiro aqui, e eu acho bom isso. Claro. Você não gosta de computador, é verdade? Na verdade, você escreve à mão? Na verdade, eu não sei compreender por que esse fascinante instrumento da comunicação moderna, tecnológica, não trouxe em si poder de sedução com relação à minha poesia, ao meu trabalho, e não moveu nem um pequeno sentimento para que eu pudesse, um sentimento adversário, vamos dizer, hostil, que provocasse em mim um afastamento da minha artesania. E eu até dentro da poesia costumo dizer que eu sou manual em tudo, Lisita, até no jeito de amar. A inspiração não alterou nada, você quer dizer? Não, esse jorro é linear. Ele me persegue fatal. E de tal forma, tão exuberante, que às vezes me dá angústia e me prejudica. Então, é uma evasão quase que psicologicamente hemorrágica. Para você ter uma ideia, Lisita, eu devo ter escrito mais de 10 mil páginas de poesia ao longo de um percurso de 56 anos de vida ininterruptamente dedicada ao labor poético. Você está aí, inclusive, já dando gancho da sua primeira obra, Os Gatos. E esta galáxia poética teve início, o seu albor, o seu ronronar de palavras, começou por aqui, com a publicação deste humilde trabalho, Os Gatos. Acordei com os olhos fadigados, vendo o reflexo do mundo no ventre da madrugada. O sol veio lento, trazendo nos braços a mulher sensível, de rosto calmo, com traços invisíveis. No cimo do céu, a sombra da terra dançava como as ondas do mar. Os ventos voavam em torno do céu, como os agradáveis sons de um violino. A terra girou em gesto cansado em torno de si, perdendo o equilíbrio, despertando-o tudo. Olhando no espelho, vi que meus olhos não eram mais os de ontem. Vi que minha fisionomia não era mais a de sempre. Coincidentemente, publicado nas oficinas gráficas do CERN, aqui da TV Brasil Central, antigamente era a Rádio Brasil Central. Hoje é aqui a Agência Brasil Central. Hoje é esse complexo enorme de comunicação. E de lá para cá,
Eu publiquei, em média, 1, 2 livros ano. E o seu forte é a poesia? O meu forte é a poesia. Mas você escreve romance, crônica? Agora, me aventurei pela prosa a partir do exercício jornalístico, porque ao longo da minha vida de quase 40 anos de labuta com a imprensa, também em caráter artesanal, porque nos meus tempos a gente buscava a notícia manualmente. Era o tempo do clichê, a era do clichê. E fazer jornalismo naquela época era um exercício profissional romântico. Isso nos anos 60, 70? Isso dos anos... Aliás, o apogeu disso arrastou-se pela década de 70, 80, culminando-se no final dos anos 90, com a aparição da tecnologia. E qual jornal você trabalhou? Aqui você trabalhou no DN, né? Eu iniciei minha carreira, os meus primeiros passos de aprendiz, de foca, de redação de jornal, foi no antigo e heróico 5 de março. Do Batista Custódio. Batista Custódio. E Batista Custódio foi, na minha formação de jornal, uma espécie de paisaço. O meu patrono, né? Ele foi o meu patrono, o meu guia, o meu guru intelectual no amadurecimento dessa atividade. A única coisa, eu percebia que o meu forte era fazer jornalismo literário e cultural. Tanto que, durante muitos anos, eu fui editor de suplemento literário, mais de 15 anos, e entrevistei as maiores celebridades literárias e culturais e artísticas do final do século XX em todo o Brasil. Trabalho este que resultou na publicação de Sentinelas do Efêmero, editado pela Ediur, do Rio de Janeiro, numa tiragem de 10 mil exemplares, edição esgotada. E de modo tal que eu nunca, ao longo de 56 anos de poesia, é difícil eu me lembrar de um dia que não estive em contato com a poesia. Escrevendo ou lendo? Escrevendo ou lendo. Agora me diga uma coisa, jornalismo e poesia, um ajuda o outro, óbvio, né? Mas qual que ajuda mais? O fato de você fazer o jornalismo te ajudou mais na poesia ou ao contrário, ou não tem nada a ver? Não, na verdade é o seguinte, a poesia chegou primeiro do que o jornal. Sim, mas o jornalismo te fez crescer como poeta, por exemplo? Não tenha dúvida que sim. Não tenha, o exercício da profissão jornalística me trouxe uma visão de mundo mais humanística, ampliando o meu pequeno acervo cognitivo, de conhecimentos, né? Na época que você trabalhou na Folha de São Paulo, você entrevistou um tal de Jorge Amado, um tal de Ferreira Goulart, um tal de Pedro Nava, uma gente assim. Na verdade, a minha passagem pela Folha de São Paulo, na Barão de Limeira, ocorreu durante o início dos anos 70, que eu morava em São Paulo. Eu já estava radicado em São Paulo, desempregado, e eu fazia freelance, pequenas palestras em cursinhos pré-universitários, naquela época de admissão universitária. E um grande amigo nosso lá nos levou à redação do jornal A Folha de São Paulo. E lá eu conheci o chefe, redator-chefe, era o Truvão. Então, ele me indicava, determinava para... Era meninão de 20 anos, para a pauta, começou me indicando com pauta de reportagem policial, na qual eu fui uma vez, tive um medo enorme, abandonei a profissão, fui beber cerveja. Falei, essa não é meu caminho. Depois eu voltei e a minha passagem na Folha foi muito meteórica. E você esteve em São Paulo também, trabalhou na editora Martins, uma editora consagrada, né? Não tenha dúvida. Durante a minha permanência lá, miraculosamente, eu fiquei conhecendo Menotti del Picchia, na época, né, um dos últimos Don Quixote vivo. Remanescente do modernismo, exatamente, né? Da Semana de Arte Moderna de 22, que abriu o coração, abriu as portas, tornamos amigos,
Ele prefaciou meu livro, o livro Colméia Anônimos. Além de tudo isso, me conseguiu um emprego na própria editora Livraria Martins, a qual eu cheguei até a revisor de textos, como, por exemplo, de Mar de Andrade, a Luísa Azevedo, o próprio Menotti Del Picchia, durante essa temporada da minha passagem pela Martins. 56 anos de carreira, você passou pela época da ditadura. Sim. E foi vítima da repressão também, né? Como é que foi isso? Na verdade, a minha travessia do Mar del Plata em direção a Buenos Aires foi um... Você esteve exilado lá? Um alto exílio, né? Foi uma travessia orientada por um jornalista da Folha, quando era presidente da República, estava no auge, o grito do Médici, né? O Brasil, homens do meu tempo, eu tenho pressa, blá, blá, blá. Então eu Você falou o grito do Médici, né? Do ditador da época, né? Ou seja, começo dos anos de 1970. Eu fui orientado por um jornalista da Folha de São Paulo, lá na redação, uma vez que numa daquelas madrugadas que a gente já trabalhava, nós fomos abordados por um polícia federal com uma metralhadora na mão, e ele foi o meu interlocutor, dizendo que eu era um menino de passagem, romântico, poeta, não tinha nada a ver com o lobisomem da ditadura e tal, e que eu já estava indo embora para Buenos Aires, inventou aquela história toda, e no final a história virou verdade. Acabou que eu fui para Buenos Aires. Quando eu cheguei em Buenos Aires, eu encontrei uma capital pior do que o Brasil, porque estava pior do que aqui no Brasil. A ditadura lá, vamos dizer assim... Era mais feroz. É da linha dura do peronismo. Uhum. E lá era diferente daqui no quesito o terrorismo. O terrorismo de direita era assim, deles andarem na rua com metralhadora. Ostensivamente. Ostensivamente. Gabriel, para encerrar, uma coisa curiosa que, pensando, vou falar com um poeta, uma história diferente. Quando teve aqui o Kurt Feitenberg, falando da obra do pai dele, o Alois Feitenberg, ele contou para mim que a primeira moto dele, o Kurt foi campeão brasileiro de motociclismo, né? Um goiano que levou o nome de Goiás no motociclismo, e ele contou que a primeira moto dele, você vendeu para ele, foi uma cinquentinha. Conta essa história. Uma motozinha Yamaha. Aliás, foi o único objeto, instrumento, veículo que eu comprei na minha vida a prestação. Era uma Yamahazinha muito bonita, tanque de gasolina vermelho e 50 cilindrada. Eu coloquei o apelido nela de Godot. Por quê? Eu era muito leitor de Samuel Beckett na época. É o irlandês, né? E ele tinha uma peça de teatro, né? Deixou Esperando o Godot. Esperando Godot. E eu me inspirei na peça dele e coloquei, mas... E essa moto testemunhou muita coisa? Eu e o poeta Brasil Góes rasgávamos dos Gerais à procura de namoradas no interior de Goiás. Então, era uma coisa romântica, a gente fazia essas peripécias movido a dreia, conhaque e cerveja. Na época o trânsito ainda permitia, eu não me lembro como, mas eu vendia essa moto para o filho Pro Kurt. Do Kurt, que era o fotógrafo, né? O pai dele era meu amigo. Perfeito. Gabriel, nosso tempo acabou, foi muito bom receber você aqui, foi um prazer. Mas deu para falar alguma coisa? Nossa, deu para contar muita coisa, eu te agradeço mais uma vez, muito obrigado. A honra foi minha, viu? TBC Memória, ajudando a preservar a história de Goiás.